Hello everyone! Olá para todos! How are you? Estamos aqui em mais uma aula da área de linguagens para falar especificamente de língua inglesa e trazer algumas dicas aí para te ajudar no estudo aí na plataforma do EJATEC. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre proverbs ou provérbios que está aí no seu material. O que são provérbios? Provérbios são frases muito semelhantes a ditos populares que dependem muito de cada cultura. Quem faz muito aí leitura da Bíblia tem a parte dos provérbios bíblicos, mas provérbios não são só expressões bíblicas. Eles fazem parte do arcabouço, ou seja, da coletânea cultural de cada povo. Todas as culturas humanas, mesmo as mais antigas, tiveram provérbios. Olhem aí na imagem esses hieroglifos. Hieroglifos são uma escrita bastante antiga, feita na forma de imagens, que tem lá nas pirâmides do Egito, lá nas civilizações da antiga Babilônia, passado bem antigo mesmo. E esses hieróglifos já contavam histórias e já traziam os provérbios daquele povo. Então, desde muito tempo, a humanidade tem seus provérbios e seus ditos populares. No material de vocês tem uma tabela enorme de provérbios ou ditos populares. O que é importante a gente saber sobre esses provérbios? Eles não têm uma tradução literal. O que isso significa? Que a maioria deles, se a gente traduzir palavra por palavra, vai dar erro, vai bugar nossa cabeça. Porque eles são expressões idiomáticas, ou seja, eles se referem à língua na qual eles foram criados. Se a gente não traduz palavra por palavra, como que a gente entende os provérbios? Todos os provérbios, eles têm um par equivalente na outra língua, que seria uma outra frase própria da língua portuguesa, própria do Brasil, que tem o mesmo sentido, um significado parecido. Vamos a um exemplo. Water dropping, water significa água. Water dropping significa água pingando. Ativar aqui a caneta. Water dropping. Day significa dia. Day by day wears the hardest rock away. Água pingando dia após dia vai quebrar a pedra. Que esquisito a gente escutar um ditado assim em português. Mas nós temos um no Brasil que é bem parecido, que a gente pode dizer que é o irmão gêmeo dele. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Embora eles sejam escritos com palavras diferentes, eles não querem dizer a mesma coisa. Água pingando o tempo todo, ela vai quebrar a rocha em algum momento. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a gente traduz por equivalência. Eu digo que esse ditado é igual a esse. Outro aqui. It's just water. Isto é apenas água. Under the bridge, debaixo da ponte. Isso é só água debaixo da ponte. Em português, nós podemos dizer são apenas águas passadas ou águas passadas não movem moinhos. São equivalentes, são irmãos gêmeos. A just water under the bridge, ele está dizendo que é apenas a água debaixo da ponte. Em português é o equivalente a dizer águas passadas não movem moinho, ou são apenas água passada, o que passou, passou. Ó, equivalência. Traduzir palavra por palavra? Não, eu busquei um parecido, mas para achar um parecido eu precisei conhecer as palavras para entender o que ele queria dizer. Então, quando a gente estuda provérbios, na verdade a gente está fazendo um exercício de vocabulário, de grafia, de leitura e compreensão de texto, porque eu preciso entender, depois que eu entendo, eu preciso buscar um que seja parecido, que tenha um significado semelhante. É um exercício muito bom quando a gente pesquisa ditados populares para a nossa leitura e interpretação de texto. Business is business. Quem gosta de ver filme aí já deve ter ouvido falar desse ditado. Business is business. Tradução literal seria negócio é negócio.
Aqui no Brasil a gente não fala muito negócio é negócio. Nós fazemos uma divisão maior. Nós dizemos amigos, amigos, negócios à parte. É o ditado equivalente. Então, se eu fosse traduzir esse provérbio ao pé da letra, eu diria negócio é negócio. Tradução pelo significado. Amigos, amigos, negócios à parte, que é o ditado popular que nós usamos aqui com mais frequência e que tem essa equivalência de significado. Então, aí na plataforma de vocês tem uma lista enorme, mas tem algumas pérolas que conseguimos traduzir ao pé da letra. Vamos ver se a gente acha um. Aqui, ó. Better alone is bad company. Antes só do que mal acompanhado, ou melhor sozinho do que mal acompanhado. Esse aqui é uma estrelinha rara, ganhou até uma estrelinha aqui, para dizer que esse eu consigo traduzir literalmente. Para a gente descobrir quais a gente consegue traduzir palavra por palavra e quais têm equivalência, tem a listinha aí na plataforma de vocês. Quando vocês estão estudando língua inglesa, tem lá a tabela já com a tradução aproximada para vocês ficarem feras nos provérbios. E quando alguém falar um ditado popular em inglês, você vai, ó, saquei. Isso quer dizer isso. Eu ia passar vários aqui, mas são muitos, como vocês podem ver. Então, vocês podem olhar lá na apostila, depois que vocês estudarem aí esses provérbios e tudo mais, vocês vão ficar fera para fazer essas atividades. Eu peguei só algumas das atividades que estão aí no seu material, que são atividades avaliativas, que ajudam vocês a fixar o conteúdo. E algumas eu gostei bastante, igual essa aqui. Nós já tínhamos falado anteriormente sobre as palavras cognatas. Estão lembrados? No vídeo anterior, as palavras cognatas são aquelas que parecem com o português na escrita, na pronúncia e no significado. E nós falamos das palavras falsas cognatas, as false friends, falsas amigas, ou as fake friends. Até comentamos que fake, igual a gente tem na expressão fake news, significa falso. O que são as false friends? São as palavras que parecem com o português, mas não são iguais. Elas têm um significado diferente. A gente pode dizer que elas são as fake friends, as falsas amigas. Elas estão lá para a gente cometer um engano, igual a palavra push. Estão lembrados? Quando eu vejo numa porta escrito push, não é para puxar, é para empurrar, porque ela é uma falsa cognata. Ela parece a palavra puxar, mas ela significa empurrar. E aqui no exercício ele está pedindo justamente isso. Retire pelo menos 3 falsos cognatos e escreva seu significado em inglês. Na verdade, tem muito mais do que 3 aqui. Olha só, temos as grandonas, que é o pretend, que não significa pretender, significa fingir. Temos parents, parents não são nossos parentes. Parents eu uso só para pai e mãe. Outra falsa cognata, uma falsa amiga. Eu tenho também realize, que não é realizar, não, gente, só parece. Actually, que seria verdade. Actually não é atualmente, é verdadeiramente, é verdade. Brave, gosto muito dessa, brave. Se alguém fala, fulano is brave, ele não tá bravo, ele é uma pessoa corajosa. Brave é coragem. Então, temos todas essas falsas cognatas aí. E depois tem esse exercício aqui que eu acho muito legal para a gente não perder de vista, porque são palavras que a gente quase sempre escorrega nelas. Por exemplo, a palavra parentes, nós acabamos de ver lá que parents não são os nossos parentes, são os nossos pais. Novel, como todo bom brasileiro, a gente gosta de novel, né? Não, novel não é novela.
Novela em inglês é soap opera. Diferentão, né? Soap opera. Novel é romance. São aqueles livros estilo folhetim, igual escrevia os grandes escritores brasileiros, como... Cadê? Eu tenho certeza que vocês já conhecem algum aí, como o escritor Machado de Assis, que escreveu Senhora, ou José de Alencar. Então, vamos lá. Novel não é novela, é romance, é livro no estilo folhetim. Novela em inglês é soap opera. Actually não é atualmente, é na verdade. Realize é descobrir e não realizar. Realize, quando alguém fala para você, realize that, é descubra isso. Realize é descobrir. Pretend é fingir. Sensible não é uma pessoa sensível, não. Sensible é sensato. Sensible é uma pessoa sensata. Brave é uma pessoa corajosa. Quando uma pessoa está brava, quando uma pessoa está com raiva, ela está hangry. Então, brave é corajoso. Vamos continuar aí, estamos quase acabando. Tem também essa outra atividade para você localizar todas as palavras falsas cognatas. Nós temos aí prejudice, que é preconceito, lunch ou lunch. Lunch não é lanche, é almoço. Essa aqui também é uma que pega muita gente desprevenida. College. College não é colégio. College é universidade. Quando alguém vai para a escola, ela vai para school. Quando alguém está fazendo ensino médio, ele vai para o high school. Quando a pessoa vai para a faculdade, ela vai para o college. Então, todas as falsas cognatas estão aqui na letra A. E depois eu quero uma alternativa em que todas as palavras são cognatas. O que é cognato? Parece na escrita, parece na pronúncia e parece no significado, porque tem a mesma origem da palavra no português. Eu tenho history, é cognato, significa história. Eu tenho important, que é importante. Economy, que é economia. E photograph, que é fotografia. Letra D, todas corretas. Aproveitem bastante essas dicas, porque elas vão ajudar muito na hora que vocês forem fazer aí as atividades. E se você já fez, teve dúvida, aproveita essa aula aqui para tirar as suas dúvidas, para na hora que você for fazer a avaliação propriamente dita, você vai arrasar. Leia o texto e responda as questões 5 e 7. Destaquei esse texto das atividades também, porque esse texto ele traz uma outra coisa que a gente já falou um pouco. O inglês ele está muito presente nas nossas vidas, ele aparece em várias situações e às vezes a gente nem se toca que está usando inglês. Esse texto ele está todo em português, mas ele tem algumas palavras que a gente pegou emprestado do inglês e fazem parte do nosso dia a dia. O Jonathan, já não é um nome brasileiro, acorda e após seu café da manhã ele vai para a sua aula online, igual vocês estão fazendo aqui, vocês estão online comigo. Liga seu notebook, olha só o computadorzinho dele portátil e usa o mouse. Para que a gente usa o mouse? O mouse é aquela pecinha lá do computador que eu boto a minha mãozinha e vou usando para clicar nas coisas. Então, olha só quantas palavras de cara já vieram do inglês. Logo em seguida, ele conecta-se à internet, outra palavrinha que veio do inglês. E olha a sua caixa de e-mail, mais uma palavra do inglês. E vai fazer as suas atividades no Classroom ou no Moodle, que é o caso de vocês. Palavras em inglês. Aplicativo Classroom da Google é uma sala de aula virtual.
temos outro aplicativo da Google aqui na nossa história. Enquanto aguarda a aula no Google Meet, aquele aplicativo para reuniões. Google Meet, Google é a marca e Meet significa encontro, reunião. Então, o nome do aplicativo é Google Reunião, Google Encontro. E ele vai falar com a teacher, que é a professora. No almoço, ele vai até um self-service. Quem nunca viu aqui no Brasil um self-service? Gente, é o tipo de restaurante que mais existe, aquele PF da boa. Self-service é uma palavra do inglês que significa sirva a si mesmo ou autosserviço. Quem nunca pegou um refrigerante e olhou, será que isso é light ou é diet? Essas coisas que a gente tem escrito no refrigerante para identificar se ele é sem açúcar, se ele é sem gordura. Light significa leve, diet significa sem açúcar. São classificações que a gente nem traduziu, a gente pegou direto do inglês. Fast food, quem nunca ouviu essa expressão? O que a gente chama de fast food aqui no Brasil? Comidas rápidas, como McDonald's, Habib's e outros aí. Tem o KFC, acho que esse é mais ou menos novo, que é na rede americana que veio para o Brasil. Tem Burger King, olha aí, até o nome é em inglês, Burger King. Então, nós temos muitas expressões em inglês no nosso dia a dia. Então, eu trouxe esse texto para a gente falar um pouquinho sobre isso. Então, agora que vocês já pegaram essa breve revisão, vocês estão preparados para fazer ou refazer aí as atividades do material de vocês. Foi um prazer estar aqui e agora é com vocês. Podem aí se adiantar nos seus estudos.